Muito bem, tá aí 9h30, agora aqui em Rio Paranaíba, né? Sexta-feira, a participação da Aline aí no nosso quadro Transformando a Aprendizagem. Bom dia, Aline. Bom dia, Silvano, bom dia aos ouvintes e bom dia, seguidores. Bem, vamos lá, né, Aline? Vamos lá, Silvano. Hoje eu quero falar dentro da educação parental. Dentro da orientação à paz, eu sempre trago alguns pontos, né, importantes sobre os estilos parentais, sobre as influências, né, que as crianças e adolescentes recebem do ambiente em seu desenvolvimento. Então eu quero pontuar algumas coisas nesse sentido. Então, quando eu falei a outros momentos sobre estilo parental, eu sempre disse, né, de dois extremos. Aquele estilo parental onde o pai é muito rigoroso, né, os responsáveis muito rigorosos, que exigem do filho uma obediência muito assídua e com todo aquele cuidado mesmo, aquela intenção de passar o limite, passar valores, passar princípios. Porém, muitas vezes esse intuito, essa vontade de passar tanta coisa boa, acaba sendo muito rigoroso. Então ele é tão rigoroso com o filho a ponto que ele nunca para ouvir o filho, ele não conhece o próprio filho, não conhece suas amizades, não sabe nem o que o filho pensa sobre qual a percepção de mundo seu filho tem, né? O que ele pensa sobre as coisas, sobre algumas determinadas situações, porque ele não dá esse momento ele não tem esse momento de diálogo com o filho. Então, é necessário sim que se coloque limites aos filhos, que sejam firmes, que fale não com firmeza, que não ceda a pirraças, a chantagens, mas que tenha momentos ali de conexões, momentos ali de conversar, um momento de ouvir, um momento de estar junto, né? De se aproximar, de estreitar laços. Mas em outro ponto também a gente tem aquele estilo permissivo, onde os pais deixam os filhos fazer o que quer, tem muita dó do filho, medo dele sofrer, medo dele se frustrar, e quer ajudar ele o tempo todo, e tadinho, ele é só uma criança, tadinho, ele é só um adolescente, e quer ali poupar ele o tempo todo. E nesse momento aí, acaba deixando de dar o não na hora certa, na hora necessária, de colocar o limite na hora certa, e acaba tendo um filho ali cheio de vontades, que não sabe ouvir o não, e vai perdendo, e esse pai vai perdendo a sua autoridade, e enquanto esse filho não respeita nem os pais, quanto mais os de fora, né? Quanto mais a escola, quanto mais os profissionais da escola, quanto mais outros adultos. Então aí a gente vê dois extremos. Ambos têm a vontade, o intuito, a intenção de passar o melhor para os filhos, mas acabam aí deixando coisas, né, importantes de lado. Então eu sempre falo trazer o equilíbrio. O equilíbrio é você ser firme com gentileza. Seja firme com seu filho, passe para ele os valores, o princípio, mostra para ele o que é responsabilidade, o que é cooperação, o que é empatia. Não só falar, mostrar no dia a dia, mas também tem o intuito de conversar com ele também, ter um momento de estreitar os laços, um momento de sentar-se à mesa e comer junto em família e falar o que é necessário, conversar sobre as situações, entender qual a percepção de mundo o seu filho está desenvolvendo. Então, é necessário esse equilíbrio, porque infelizmente o que a gente vê que são pessoas boas, pais de princípios e valores inegociáveis, mas que têm dificuldade de passar isso para os filhos, principalmente diante da pressão da sociedade. Então, assim, às vezes eu posso, um exemplo, né? Eu posso ser uma mãe preocupada com o futuro dos meus filhos, uma boa pessoa que preocupa com o outro, que se preocupa em ser uma boa pessoa, em ser honesta, em ser cooperar com o outro, ter empatia, só que ali na hora de passar isso pro meu filho, eu tenho dificuldade, né, de ter essa postura, porque tem uma pressão ali fora. O meu filho quer fazer algo
o exemplo que a gente dá, né, o telefone. Meu filho quer usar o telefone, quer jogar o joguinho que os colegas jogam. E eu ali tentando falar não, sempre tentando ser firme, mas diante da pressão de que todos os coleguinhos jogam, os outros adultos falam, tadinho, deixa ele jogar, é só um joguinho. E eu acabo cedendo. Isso é um exemplo. Então, isso acontece muito com os pais de hoje. Mas o que o pessoal não entende, às vezes não percebe, é porque a gente se lida muito com o resultado negativo imediato. A gente não pensa a longo prazo. E quando eu falo que o telefone faz mal, o videogame faz mal, prejudica o desenvolvimento, que influencia de forma negativa, é de médio e longo prazo. Então agora, no momento que eu deixo meu filho ali 2, 3 horas de prazo jogando, não está fazendo mal para ele, ele está brincando, se divertindo e eu estou fazendo as minhas coisas. Então ele não está me incomodando e eu estou incomodando ele. Tá ótimo naquele momento. Mas a médio e longo prazo, o que está acontecendo? Ele está prejudicando o desenvolvimento dele cognitivo, a sua linguagem, o desenvolvimento motor. Ele está deixando de interagir com o outro, está prejudicando o social. Ele está perdendo oportunidades ali de desenvolver, entender suas emoções, né? O que ele está sentindo. Ele está tendo influências, hoje em dia, infelizmente, a maioria dos jogos envolve muita violência. Então, o que ele está absorvendo ali? Só coisas negativas. Então, ao longo prazo, isso vai causar irritabilidade, ele vai ficar mais agressivo, ele vai ter distúrbios do sono, ele vai perdendo o respeito com os pais também, porque aí ele está vivendo um outro mundo ali. E nesse momento você fala não, depois acaba cedendo, você já deixou a brecha ali para ele não te respeitar. Então, assim, vai gerando coisas negativas ao longo do tempo, a percepção de mundo dele vai mudando. Então, aquilo não adianta você simplesmente ir lá e falar, não, mas eu ensino meu filho, eu explico para ele o que é fraternidade, o que é solidariedade, o que é empatia, o que é responsabilidade. Não, você explica, mas ele está vivenciando? Não basta só falar, ele tem que viver isso na prática. Então, se ele fica 2, 3 horas jogando um jogo ali de violência, ele não está aprendendo isso. Tudo que você está ensinando está sendo jogado fora, da água abaixo, através daqueles jogos, né? E aí a gente tem também os filmes. Quantos pais não importam com o que os filhos assistem, gente? Os próprios filmes têm idade, faixa etária indicativa. Aí o pai quer assistir o filme, o filho tá lá e ele... deixa ele ver, é só um filme. Aí vai assistir um filme lá para maior de 16 anos junto com a criança de 10. Para o pai que já é formado, já tem suas bases consolidadas, seus princípios, seus valores... Aquele filme não vai mudar em nada. Ele vai assistir, depois ele vai trabalhar no dia normal, não vai nem lembrar daquilo. Para a criança que ainda está em desenvolvimento, aquilo ali vai influenciar sim. Vai influenciar no desenvolvimento dela, no socioemocional, na sua percepção de mundo. Ela está vendo coisas que ela não tem maturidade para ver, que ela não tem maturidade para absorver. Aí, isso a longo prazo, muitas vezes, vai mudando a percepção de mundo. Que você já parou para pensar, Silvano, que esses filmes de ação, às vezes até algumas séries que a gente já viu falar, o personagem principal é um vilão, é um bandido, aí você envolve tanto com aquela história ali que no final do filme ou no final da série você tá torcendo pro bandido. Você tá torcendo para ele se dar bem. Exemplo disso é aquela série, né? A Casa de Papel. Isso! Né? Imagina! Você vê o tanto que você envolve. Acho que o envolvimento é tanto que todos que viram aquela série ficou do lado dos bandidos, né? Isso. Torcendo para os bandidos. Isso, adultos com bases consolidadas. Imagina uma criança adolescente que ainda está desenvolvendo sua percepção de mundo, desenvolvendo ali o socioemocional, o cognitivo, entendendo ainda o que é certo e o que é errado. Quanto influencia, né? Então, você vê como que as telas, a televisão, o videogame, o celular influencia o nosso modo de pensar. Então, a gente é a média do que a gente mais convive, das 5 pessoas que a gente mais convive. E assim também do que a gente vê. Uhum. Então, quando você envolve com a novela, você pode ser contra um monte de coisa, mas você envolve tanto com aquela novela ali que o personagem principal pode fazer algo errado, você está lá justificando o erro dele. A gente tem uma mania de
errar e justificar o porquê que errou. Ué, errado é errado, não importa a justificativa, né? Então, é hora de chamar os pais e prestar atenção nisso. Porque é o que eu falei, existe muitos pais, você vê que são pessoas boas, pessoas de princípios e valores, só que na hora de passar isso para os filhos, não estão conseguindo ter essa postura de autoridade, porque estão deixando levar pela pressão da sociedade. Ah, mas todo mundo tem celular, todos os amiguinhos do meu filho têm celular, tadinho, ele não vai poder jogar, tadinho, ele queria só fazer isso. Pensa a longo prazo, pensa, agora pode até não fazer mal, mas a longo prazo como que vai ser isso? Não é que não pode usar de jeito nenhum, claro que vai ter um momento, seu filho pode usar o celular para conversar com a avó, conversar com algum amigo, às vezes até assistir a algum vídeo, mas que seja monitorado, que seja o mais reduzido o tempo possível, mais curto tempo, e que seja monitorado. O que ele está assistindo, o que está agregando. Ensina ele a pensar, pense junto com ele. O que isso está te ensinando? O que esse joguinho está te ensinando? O que esse desenho está te ensinando? Ensina ele assim. Porque no imediato você não vai perceber os malefícios, mas a médio e longo prazo tem muito malefício. Tem malefício no desenvolvimento pleno da criança, do adolescente, e ali, principalmente, vocês vão ver, né, a longo prazo ali, no caráter, na personalidade daquele adolescente, que tá ali desde pequenininho assistindo coisas que não era para a idade dele, e ele acha o máximo e fala, eu assisto, meu pai deixa, né? Mas meu pai deixa, o pai tá deixando sem nem perceber o mal que tá fazendo pro filho. Então é hora dos pais pensar, não, o que eu estou fazendo? Será que está certo? Né? Será que eu não estou sendo muito permissivo com o meu filho? Ou será que eu estou sendo tão rigorosa a ponto de nem conhecer o filho que eu tenho dentro de casa? Eu não sei nem o que o meu filho é capaz, né? Eu não sei o que percepção que ele tem de mundo. Aí quando é chamado na escola, seu filho fez uma brincadeira de mau gosto com um colega assim, os pais ficam perplexos, porque nem conhece seus filhos. Claro, sim, eu já falei isso também em outros momentos. O filho dentro de casa, ele tem um comportamento junto com os pais. Lá na escola, junto com seus colegas, ele tem outro, claro, porque é outro ambiente, é outro contexto. Mas se ele tem bases e princípios e valores sólidos, o que vai prevalecer é isso. Ao invés dele ir lá fazer uma brincadeira de mau gosto com o colega, ele vai defender o colega que está sofrendo ali, sendo vítima de algum bullying, de um problema ali, né? Então, isso vai depender da base que ele tem em casa. Então, não é só falar, é o dia a dia, é o exemplo que ele está vivenciando ali. Não adianta só o pai falar, não, mas eu ensino pro meu filho, eu falo com ele que tem que ser honesto, tem que ser trabalhador, tem que ajudar. Tá bom, eu falo com meu filho que tem que ser responsável, que tem que ser cooperativo, que tem que ser honesto, tem que ser o trabalhador. E lá no dia a dia as tarefas da casa, ele ajuda alguma coisa? Ele tem algum momento de cooperação? Ou que divide as tarefas da casa, ele ajuda algum? Porque a hora que você coloca seu filho lá para ajudar dentro de casa nas tarefas do dia a dia, você não está escravizando ele, não. Você está ensinando ele a ter princípios e valores, a ter responsabilidade, a cooperar porque ele também mora na casa, a ter autonomia, a ter independência. Então, quantas coisas a gente ensina no dia a dia com atitudes simples ali, né? A hora que você chama seu filho para sentar-se à mesa, todos comer e conversar, você está ensinando ele ali a importância do diálogo, a importância de conversar com o outro, ao invés de deixar ele isolado lá no canto, assistindo o telefone e comendo ao mesmo tempo. Hoje a gente vê os adolescentes tão viciados no telefone, que eles comem assistindo, sabem que tá comendo, às vezes nem come, né? Passa da hora de comer, nem percebe que tá comendo, joga até em dois telefones ao mesmo tempo, para poder atingir o objetivo lá do jogo. Então, assim, tá se perdendo muita coisa, mas é porque tá faltando, às vezes, a rédea ali dos pais, né, que tá com dificuldade. Se tá com dificuldade, pergunta, procura, mas antes de ceder à pressão da sociedade, às vezes a insistência do seu filho, pense primeiro, né? Porque é claro que às vezes a gente vai ser flexível, vai ter um momento de
de falar, não, hoje eu vou deixar você fazer isso, tudo bem, mas que não seja rotina, que seu filho ele tem que passar por frustração para ele entender o que é o não, a importância do não, que nem tudo eu quero, nem tudo que eu quero eu posso. Até falo também, igual eu lido muito com adolescente, às vezes eu falo assim com eles, às vezes vocês acham ruim porque sempre tem alguém para mandar, tem o pai, tem a mãe, tem o professor para mandar. Mas vocês acham que é adulto para fazer o que quer? Não é assim, não. O adulto ele pode até fazer o que quer, que não tem ninguém para mandar, mas nem tudo lhe convém. Tudo eu posso, mas nem tudo me convém. Então é bom você já ir pensando nisso desde agora, porque senão você vai ficar sempre pensando, nossa, é muito ruim ser adolescente. Quando eu tiver 18 anos, eu vou fazer tudo que eu quiser. Gente, você pode ter 18, 20, 30, 40 anos. Tem coisa que você não vai fazer porque não convém fazer. Mas tem consequências, né? Tudo tem consequências. De maior de idade, né? Uhum. Então, assim, eles têm muito isso na cabeça, né? Eu não faço, né? Porque tem alguém olhando, né? Tem alguém vigiando. Mas quando eu for adulta, eu vou poder. Mesmo os adultos, tudo pode, mas nem tudo convém. Então, já é bom ir já trabalhando isso desde agora. Para que a hora que ele fizer os 18 anos, ou aproximar disso, ele não sair fazendo tudo que vê pela frente, porque nunca lhe foi permitido. Não foi permitido por quê? Aí entra onde que eu falo dos pais explicar o porquê do não. Fala não, sim, mas explica o porquê. Claro, vai ter hora que você vai ter que ser bem incisivo e falar assim, não e pronto. Que não vai dar para ficar explicando, porque tá insistindo muito. Mas você pode ali em determinados momentos explicar, olha, aquela hora eu falei não com você por causa disso, se eu te deixasse fazer isso, acontecer isso, isso e isso. Explicar os pontos que ele já vai entendendo, já vai desenvolvendo essa noção, o porquê do não. Não é porque... E explica pra ele, é porque eu te amo que eu estou dizendo não. Não é porque eu não gosto de você, é porque eu te amo mesmo, muito. Eu não quero que as coisas negativas aconteçam com você. Né? Porque às vezes o filho também pode achar, meu pai é ruim, meu pai não deixa eu fazer isso. Então, no que você explica o porquê daquele não, ele vai entendendo. Ao longo do prazo, ele vai entendendo. Às vezes, na hora, não. Mas com o tempo, sim. Uhum. Mas agora, se você deixa demais as rédeas soltas, deixa demais o ambiente influenciar, aí você vai perder as rédeas, sim. Uhum. Você não vai conseguir, você vai perder sua autoridade enquanto responsável. Alguns especialistas dizem, né, que pai não tem que ser amigo de filho. Pai Isso. Não é amigo de filho. Porque se você for pai e amigo, né, aí vai vir essas coisas. Você vai, né, ser um pai permissivo, né? Tudo Isso. Você vai permitir, né? Então você tem que ser pai e mãe. Amigo já é Isso. outro 500, Pode né? ser um pai nesse sentido do que eu já falei, o equilíbrio é o autoritativo, né? Aquele pai que tem aquela conexão, aquela participação com o filho, de ouvir o filho, mas não é ser o amigão, parceiro que nunca fala não e tá sempre querendo poupar o filho. É o que tá ali para conversar, para entender, conhecer o filho, saber suas dificuldades, quais são suas amizades, a sua percepção de mundo. Isso você tem que ter, sim. Mas não pode passar do limite. Tem que ter autoridade, tem a hierarquia que tem que ser preservada. Porque um filho que não respeita o pai e a mãe vai respeitar quem? Ninguém, né? Essa semana eu trouxe até uma matéria, eu até procurei ali, não achei ela. Uma professora, ela mandou um bilhete para casa, para o pai, dizendo que o filho ele não estava fazendo a tarefa de casa, né? Mandava tarefa e ele não fazia. A mãe respondeu à professora, mas ameaçando a professora. Né? Entendeu? Como é a inversão tá de valores? As inversões hoje, vem da mãe chegar e lá e conversar com o filho, porque você não está fazendo a tarefa, a professora mandou bilhete. Não, ela respondeu a professora, mas com ameaça. Ameaçando a professora. Infelizmente, o que acontece muito com esses pais permissivos, porque eles deixam os filhos fazer o que quer poupar o filho o tempo todo da frustração, do sofrimento de alguma forma. Aí quando vem alguém de fora cobrar de alguma forma, ele quer ficar do lado do filho, acha que o filho tá certo. Uhum. Então, a escola, ela entra para complementar a educação, ela trabalha com conteúdos, mas ela complementa essa parte aí. Só que aí, quando os pais não dão a educação necessária em casa, acontece esse tipo de coisa. A mãe vai defender o filho, ou então, às vezes, ela até não vai defender, mas o filho vai estar tão solto
que ele vai respeitar o professor e não vai nem ouvir a mãe. E às vezes o filho também, ele tem uma lábia, né? Que passa ali um melzinho na mãe, manipula a mãe, manipula o pai e eles acabam ficando... Porque ele vai aprendendo ao longo do tempo que ele consegue o que ele quer do jeito que ele quer. Então ele vai sabendo os pontos fracos da mãe. Então, tipo, igual eu falei, às vezes a mãe até fala não, mas devido à pressão ali, à insistência, a uma chantagem, ela cede. Então ele já sabe o ponto fraco da mãe, já sabe o que ele vai fazer, o que ele vai falar. Então, às vezes, ele não falou só que a professora cobrou dele não fazer atividade. Ele deve ter falado que a professora chamou a atenção dele, que ele ficou constrangido, entendeu? Aí ele faz todo aquele teatro, drama, aquele drama. A mãe vai, né, muitas vezes, nem vai lá para ver o que aconteceu, para apurar. E muitas das vezes são pais até que nem não acompanham o Isso. filho, né? E se ele não tá fazendo a tarefa, é porque ela não tá acompanhando, né? Porque a obrigação da mãe e o pai é saber se tá fazendo a tarefa, se fez, tem um horário de estudo. Mexer ali na mochila, procurar ver o material, saber. Né? É, muito bem. Hoje tá complicado, né? Eu tava vendo uma matéria essa semana que saiu, um adolescente, já você vê, de 15 anos, agrediu um professor em sala de aula, né? Puxou a cadeira dele, ameaçou dentro da sala de aula, foi no interior de São Paulo. Aí para você ver, enquanto ele estava ali ameaçando o professor, os outros em redor rindo. Isso é outra coisa também que me deixa indignada, que eu falei das bases. Porque que acontece? Tem a coragem de fazer o ato errado, né, o comportamento inadequado, os outros, eles estão tão assim, perdidos, que eles não têm reação. Eles riem, eles acham engraçado, ou filma para mostrar para os outros, eles não têm a reação de ir lá e chamar alguém. Então, assim, quando um está sofrendo, sendo vítima de bullying, de algum constrangimento, ao invés do outro ir lá tentar defender ou chamar um adulto, eles se envolvem junto. Né? Ou conivente, não faz nada. Pode é isso mesmo, que é aí que eu falei. Porque aí eles se unem pela diversão ali no momento. Eles não têm raciocínio do que é errado, do que é certo. Eles não estão tendo mais esse discernimento. E o que fazer se um aluno agredido por professor? Um professor aí, ao sofrer violência, o professor ele deve realizar um boletim de ocorrência e um exame de corpo de delito, caso a lesão seja física. Porque se for o contrário, pelo amor de Deus, se o professor encostar um dedo num adolescente desse, ele perde o emprego, ele vai preso, né? Então, na pior das hipóteses, se Deus o livre e guarde acontecer um caso desse, de agressão de aluno com professor, chama a polícia, faz um boletim. Se teve uma agressão física, vai no hospital, faz um corpo de delito, né? Não encosta a mão não, porque senão você tá perdido, viu? Tem que ter a postura aí do profissional, né? Não perde o controle, não perde a cabeça. Que é difícil, né? Hoje, para você ser professor, você tem que... Eu não sirvo. Eu comecei a fazer história, faltava 1 ano e meio para mim concluir. Larguei, graças a Deus larguei, porque eu não teria essa paciência não, viu? Era a mão no pé do ouvido na hora, né? Pois tem que ter muita postura ali, muito controle da sua emoção para você conseguir ter a disciplina na sala. Mas é um alerta para os pais. Sempre que a escola te chamar, falar que deu uma advertência pro seu filho, pode ser a coisa mais mínima que seja. Vai lá, ouve, entende o que aconteceu para você já orientar seu filho no início. Não deixa se arrastar, porque às vezes acontece isso também. O filho faz algo de errado, é informado aos pais, mas ele acha que não é tão relevante, é algo tão bobo, acha que é tão bobo, que não toma nenhuma atitude. E tem caso aí até vai de pais, crescendo. E tem caso até de pais incentivar, né? Isso, filho, não, isso mesmo, filho. É nos permissivos, esses permissivos, porque eles querem poupar o filho o tempo todo. Então, quando alguém vem, né, falar o não, o filho sofre com aquilo ali, porque ele nunca ouviu um não na vida, então o pai acaba protegendo. Então, é onde está faltando, sim, o pulso firme dos pais. Mas também tem esse caso que eu falei, que a família, às vezes, são famílias boas, mas vão se deixando levar pela pressão da sociedade, então vão acabando perdendo essa postura de autoridade, tendo dificuldade de manter a postura de autoridade, e quando chama, acha que é uma coisa tão boba que a escola está incomodando à toa, porque não quer perder o dia de serviço para ir lá resolver algum problema, para ir lá entender. Mas se ele for lá no primeiro dia, corta o mal pela raiz. Olha, em caso de descumprimento, os alunos nessa faixa etária estão sujeitos à suspensão e, na hipótese de reincidência grave, ao seu encaminhamento à autoridade judiciária competente, tá? É só fazer um boletim, né, amiga? Não, mas
Vamos fazer a nossa parte aí enquanto pais. Por favor, gente, reflita, pense bem como que está sendo a sua educação para os seus filhos, que tipo de influência que ele está tendo, porque talvez você, repito, são pessoas boas, pessoas que todo mundo conhece, famílias boas, mas estão perdendo as rédeas dos filhos, da postura de autoridade, porque estão se deixando levar. Então, mas todo mundo faz, o amiguinho dele faz. Gente, olha pro seu filho, não Você deixa... é todo mundo? É Maria, vai não é outras. todo mundo, Não, então né? passa o que tem que ser passado, porque tem muitos pais também que preocupam tanto em dar o que não teve, que esquece de dar o que teve. Então você vê caso o menino que vai para a escola, faz diversas aulas extra classe, né, diversas aulas recreativas, aula do segundo idioma, aula de 2, 3 esportes. Tudo bem fazer essa aula, mas está tendo tempo de você conversar com ele, de você estar junto, você está sendo presente na vida do seu filho? Porque outro também, dar presente ao invés de ser presença. Muitos casos você vê que o celular do filho, que às vezes nem deveria ter celular, é melhor do que o próprio celular do pai. Então, quanto que os pais se sacrificam pelos filhos? Não é assim, a gente tem que sim colocar o filho em primeiro lugar, no sentido que você tem que cuidar da segurança, da proteção. Seu filho está doente, às vezes você vai ter que faltar do serviço para cuidar dele. Isso sim você coloca o seu filho em primeiro lugar. Mas no dia a dia ali, você não pode colocar ele acima de tudo, dar o melhor presente, as coisas mais caras e achando que está fazendo o melhor. Às vezes o seu filho só precisa da sua atenção, do momento da sua presença ali com ele. Ele não precisa do celular mais caro, ele não precisa do material escolar mais caro que tiver, a bicicleta mais cara. Às vezes ele precisa só da sua atenção, da sua presença. E é o que mais está faltando hoje, né? Infelizmente. Muito bem, né, gente? 9h57, por hoje é só, né? Por hoje é só, muito obrigada. Bom final de semana a todos os ouvintes e seguidores. Semana que vem nós volta, né? Sim. Deixa eu atender aqui, vou fazer 2